Vamos falar um pouquinho agora sobre a história da Bíblia. A história da Bíblia. Os seus originais, o grego, o hebraico e o aramaico, foram os idiomas utilizados para escrever os originais das escrituras sagradas, da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento, no entanto, foi escrito em grego, que era a língua mais utilizada da época. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração da tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe, e precisamos ter coragem de dizer isso, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos pelos seus autores, pelos seus escritores, se perderam. As edições do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego, elas se baseiam nas mais antigas e melhores cópias que existem e que foram encontradas graças às descobertas arqueológicas. Para a tradução do Antigo Testamento, a Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica do Brasil usa a Bíblia de Stuttgartensia, a Bíblia Stuttgartensia, que é publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Já o Novo Testamento é utilizado o The Greek New Testament, editado pela Sociedade Bíblica Unidas. Estes são, sem dúvida alguma, os melhores ou as melhores edições dos textos hebraicos e gregos que existem hoje para serem traduzidos. Vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento hebraico. Muitos séculos antes de Cristo, escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história e de seu relacionamento com Deus. Esses registros tinham grande significado e importância em suas vidas e por isso foram copiados muitas e muitas vezes e passados de geração em geração. E precisamos lembrar que nessa época não havia a imprensa. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em coleções conhecidas por a lei, os profetas e as escrituras. Esses três grandes conjuntos de livros, em especial o terceiro, chamado As Escrituras, não foram finalizados antes do Concílio Judaico de Jânia, que ocorreu por volta do ano de 95 depois de Cristo. A lei continha os primeiros 5 livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas incluíam Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. As Escrituras reuniam o grande livro de poesia, os Salmos, além de Provérbios, Jó, Ester, Cantares de Salomão, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos.
confeccionados em pele de cabra e copiados cuidadosamente pelos escribas. Geralmente, cada um desses livros era escrito em um pergaminho separado, embora a lei frequentemente fosse copiada em 2 grandes pergaminhos. O texto era escrito em hebraico, da direita para a esquerda, e apenas alguns capítulos em dialeto aramaico. Como é importante nós conhecermos um pouquinho da história da Bíblia. Hoje, em pleno século XXI, se tem conhecimento de que o pergaminho de Isaías é o mais remoto trecho do Antigo Testamento em hebraico. Estima-se que foi escrito durante o século II a.C. e se assemelha muito ao pergaminho utilizado por Jesus na sinagoga em Nazaré. Foi descoberto em 1947. Veja você que é uma coisa extremamente nova. Foi descoberto em 1947, juntamente com outros documentos, em uma caverna próxima ao Mar Morto. E precisamos falar também um pouquinho sobre as descobertas arqueológicas. Várias foram as descobertas arqueológicas que proporcionaram o melhor entendimento das escrituras sagradas. Os manuscritos mais antigos que existem de textos do Antigo Testamento datam de 850 depois de Cristo. São coisas recentes, muito recentes. Existem, porém, partes menores, bem mais antigas, como o papiro Nash, do 2º século da era cristã. Mas, sem dúvida, a maior descoberta ocorreu em 1947, menos de 80 anos atrás, quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida de seu rebanho encontrou, por acaso, os manuscritos do Mar Morto, na região de Jericó. Durante 9 anos, vários documentos foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, constituindo-se os mais antigos fragmentos da Bíblia hebraica que se tem notícia. Escondidos ali por uma tribo judaica dos essênios do século I. Nos 800 pergaminhos escritos entre o ano de 250 a.C. e 100 a.C. Aparecem comentários teológicos e descrições da vida religiosa do povo, revelando aspectos até então considerados exclusivos do cristianismo. E observem que estes documentos tiveram grande impacto na visão da Bíblia, pois fornecem espantosa confirmação da fidelidade dos textos massoréticos aos originais. O estudo das cerâmicas dos jarros e a datação por carbono 14 estabelecem que os documentários foram produzidos entre o ano de 168 a.C. e 233 depois de Cristo. Precisamos entender e considerar a validade do carbono 14. Destaca-se entre esses documentos uma cópia quase completa do livro de Isaías, feita cerca de 100 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Especialistas, e o que nós mais temos hoje são especialistas, comparam o texto dessa cópia com o texto padrão do Antigo Testamento hebraico, o manuscrito chamado Codex Leningradense, do ano de 1008 depois de Cristo, e descobriram que as diferenças entre ambos são mínimas. Outros manuscritos também foram encontrados neste mesmo local, como os manuscritos do profeta Isaías, fragmentos de um texto do profeta Samuel, textos de profetas menores,
parte dos livros de Levítico e um Targum, que é uma paráfrase do livro de Jó. As descobertas arqueológicas, como as dos manuscritos do Mar Morto e outras mais recentes, continuam a nos fornecer novos dados e também aos tradutores da Bíblia. Estas descobertas, têm ajudado a resolver várias questões a respeito da palavra e termos hebraicos e termos gregos, cujo sentido não era absolutamente claro. Antes disso, os tradutores se baseavam em manuscritos mais novos, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos. E nós precisamos, estudando a Bíblia, entender essa realidade. Entender essa realidade, mas não nos levar a não crer na Bíblia como palavra de Deus. Porque nós não vivemos pela lógica, nós não vivemos conforme as descobertas arqueológicas. Nós vivemos pela fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos, aceitamos, acreditamos, confiamos e desfrutamos de tudo de gostoso, de bom, de útil que existe na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para cada um de nós. E no próximo episódio, para não ficar muito longo, nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. E que Deus nos ajude a valorizarmos cada dia mais esse presente que Ele deixou para nós, chamado Bíblia Sagrada. Amém.